Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade aqui no conteúdo. Semana passada a gente estava falando sobre globalização, sobre coronavírus, a gente estava fazendo uma semana diferenciada, né, nas nossas aulas de geografia. Mas essa semana a gente já vai voltar na pegada aqui do livro. Então vamos lá. Capítulo 2, frente B, do meio natural ao espaço globalizado. E como vocês já estão vendo aí que fala um pouquinho de globalização, a gente vai pular essa parte, né? Porque a gente já falou demais sobre globalização semana passada. Então não é necessário ficar repetindo novamente o processo de globalização. Mas tem alunos aí na sala que gostam bastante de globalização. A gente vai dar aqui a continuidade. Vamos falar aqui somente dos assuntos que a gente não comentou. Tem algumas coisinhas também, ó, igual esse slide não é novidade para vocês. Milton Santos ele apresenta 3 modos de ocupações humanas. Então, o que seria isso, essa ocupação humana? A gente sabe que o principal conceito da geografia é o espaço geográfico. A gente sabe que o espaço geográfico é o espaço transformado pela ação humana. A ação humana ela vai transformar o espaço geográfico, ou seja, a Terra vai ser transformada de acordo com o nível tecnológico que cada época ou cada país possui. Por exemplo, nós estamos no século XXI, só que se a gente for pegar o continente africano, eles ainda estão no século XVIII, século XIX, porque não tem recurso tecnológico suficiente, igual a nós no Brasil, ou Japão, que está a supra-sumo da tecnologia mais avançada que todo mundo, junto com os Estados Unidos e China. Então, tem alguns países que eles ainda estão atrasados. A esse atraso de tecnologia, de recursos, de ferramenta, é dado o nome de meio natural. Então, quando o espaço geográfico ele é modificado apenas para o autoconsumo, com técnicas e ferramentas rudimentares, ou seja, ferramentas simples, a essa modificação do espaço geográfico que se encontra o continente africano, Milton Santos dá o nome de meio natural. O Brasil também já passou por esse meio natural, mas isso lá no século XIX. Hoje não, hoje a gente está avançando. Não está bom ainda, mas está avançando. Meio técnico. O meio técnico ele surgiu com a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, as técnicas se tornaram mais avançadas. Deu tipo um upgrade aí nas técnicas. Então, o espaço começou a ser mais modificado. As áreas rurais elas foram deixadas de lado para começar agora as áreas urbanas. Tudo isso daí é dado nome de meio técnico, tá bom? Meio técnico. A esse avanço no processo tecnológico que modifica de forma mais acelerada o espaço geográfico. Então, quando as empresas começaram a se industrializar, quando o espaço geográfico ele começou a ficar mecanizado, o espaço geográfico ele começou a ser mais alterado, mais modificado. Começou a surgir a poluição, problemas ambientais, extração de uma forma acelerada dos recursos naturais. Então, há países que estão sobre esse meio técnico que é denominado como Milton Santos no processo de industrialização. Quando que começou isso? 1730, na Inglaterra. Depois de 1730, outros países começaram a entrar nesse meio técnico. França, a Espanha, a Alemanha, Estados Unidos, Japão, Brasil em 1900. Brasil atrasado, em tudo Brasil atrasado, misericórdia. Então nós começamos a entrar nesse meio técnico lá por volta do ano de 1900, 1930, beleza? Quando o espaço começou a deixar de ser rural para se tornar um espaço urbanizado. E por último, nós temos aqui o meio técnico científico informacional, ou seja, máquinas em tudo, máquinas com inteligência artificial, internet, fibra ótica, as informações circulando de uma forma acelerada. E isso vai fazer com que o espaço geográfico ele venha a se tornar um espaço modificado a rodo, rápido, acelerado. As cidades elas vão crescer, as cidades se tornarão muito povoadas. Então isso é uma alteração gigantesca. Essa alteração gigantesca ela acontece com o meio técnico científico informacional, século XXI. Uma boa parte dos países do mundo globalizado eles já estão sobre esse meio técnico científico informacional. O Brasil está, não como gostaria, como você gostaria, mas está. Então, sobre essa lógica do meio técnico científico informacional, no mundo globalizado, começou lá por volta da Segunda Guerra,
com a Guerra Fria, a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eles começaram a guerrear quem tinha mais tecnologia, quem chegava primeiro na Lua, quem tinha mais arma, quem tinha mais bomba, quem tinha mais exército. Então, essa lógica do meio técnico, científico e informacional, quem mandava primeiro espaçonave, satélite para o espaço, essa lógica começou aí por volta do ano de 1950, 60, 70, lá por volta dessas décadas aí, começou o meio técnico científico informacional. O Brasil entrou nessa lógica somente no século XXI, somente após o ano 2000. Então, essa transformação do espaço geográfico, a gente vai ver isso em rodovias, hidrovias. Hidrovia é o espaço utilizável para as navegações, fazer importação e exportação. Aeroportos, fibra, satélite, ou seja, um upgrade aí nas tecnologias século XXI. Lógica neoliberal. Vou tentar resumir ao máximo aqui, porque eu fiquei só nesse slide com o terceiro ano, eu fiz 13 minutos de aula, mas eu vou tentar correr aqui. Então, o que é a lógica neoliberal? É o governo, o Estado, ele olhando, controlando a comercialização, só que de longe, tá? De longe. Isso é a lógica neoliberal. Para a lógica neoliberal ela ser colocada em prática, é necessário privatizações. O que é privatização? É quando as empresas são de pessoas e não é controlada pelo Estado. Uma empresa que é controlada pelo Estado, Petrobras. Uma empresa que é controlada por pessoas, Ford, GM, Samsung, Apple e assim por diante. Então é necessário que as empresas tenham um processo de privatizações. As empresas sejam de pessoas e não do Estado. É necessário diminuir gastos públicos. Isso daqui é um tiro no pé, mas é necessário nessa lógica neoliberal. Eu sou a favor? Não é que sou a favor, é o neoliberalismo que prega isso. Então é necessário que, por exemplo, tenha diminuição de gasto público. O que é gasto público? É um gasto com o professor municipal, professor estadual, é um gasto com o médico, com lá o enfermeiro, no UPA, no SAMU, na UBS, porque esses funcionários eles não geram lucro para o governo. Então é necessário diminuição desses gastos públicos. E vai ser gastado no que então, professor? Ser gastado em infraestrutura, rodovia, ferrovia, iluminação. Então é necessário gasto em infraestrutura para que as empresas elas venham para o nosso país. Por que tem pouca empresa na região norte? Porque não tem infraestrutura suficiente para isso. Então é necessário diminuição de gasto público e gasto em infraestrutura. Essa é a lógica neoliberal. Aberturas transnacionais. É necessário que o país ele se abra para as empresas de fora. Então é necessário que o país ele venha criar estratégias para que uma GM, uma Ford, ela venha olhar com um olhar diferenciado aqui para o Brasil. Eu vou colocar minha empresa lá nesse Brasil, que eles estão colocando ali estratégias boas que favorecem a minha empresa. Você acha que, a Índia, a China, ou a Argentina, o Uruguai, não precisa ir para muito longe não, Paraguai, não querem uma GM? Lógico que querem, só que quem é que oferece melhores vantagens é que atrai essas empresas. Então, o país precisa se abrir para essas empresas transnacionais com estratégias que sejam vantajosas para elas. Terceirização. O que é terceirização? Simples, básico e objetivo. Tem uma empresa Ford. Essa empresa Ford precisa de estofado, de banco para o meu carro. Eu não vou ficar pagando 10 mil reais para a pessoa ficar produzindo banco para o meu carro. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa pequena. Essa empresa pequena provavelmente já vai pagar 1.200, que é um salário mínimo para o trabalhador fazer o estofado. E eu vou comprar a preço de banana esse estofado dessa empresa, em vez de ficar pagando 10 mil reais para um funcionário meu. Isso se chama terceirização do trabalho. Tanto que na lógica da revolução técnico-científica informacional, nas minhas empresas, quem é que vai fazer o trabalho são as máquinas. Então vai ser um processo de automoção. Quem é que vai trabalhar comigo? É somente quem tem graduação, quem tem curso técnico, quem tem robótica, tecnologia da informação, quem fala inglês. Então essas pessoas serão poucas as pessoas que eu necessito na minha empresa. Essas pessoas que fazem um trabalho menor, tá? Não é que tenha trabalho menor, que necessita de uma mão de obra que não é qualificada, eu vou terceirizar esse tipo de trabalho.
Menor regulamentação trabalhista e ambiental. O que é isso, menor regulamentação trabalhista? Hoje o trabalhador ele tem direito a 13º, férias, seguro-desemprego. Quando ele é mandado embora, ele ainda tem um recurso de cerca de 6 meses de salário para poder se sustentar. Depois de 6 meses, daí fica por conta dele. Então é necessário que essas leis trabalhistas venham diminuir, por conta que quem é que paga tudo isso daí? Uma parte é o Estado, outra parte é a empresa. Então, quanto menos direitos os trabalhadores tiverem, é melhor para o empresário, é melhor para o dono da empresa. Então, isso daqui é a regulamentação das leis trabalhistas. Diminua as leis trabalhistas. Outra coisa que acontece também, se tiver muita reivindicação de salário, por exemplo, se hoje eu ganho 10 mil, eu estou contente. Em 2022 eu vou querer ganhar 12, depois eu vou querer ganhar 15, depois eu vou querer ganhar 20, depois eu vou querer ganhar 25 e assim por diante. O que a empresa faz no século 21? Ah, você está ganhando 10, está achando pouco? Eu te mando embora. Eu contrato outra pessoa ganhando 3 mil reais para fazer a mesma função que você está fazendo. É isso que é a lógica neoliberal. É assim que funciona nas empresas. A fila anda. Leis ambientais. Simples, básico e objetivo. Se o mundo se tornar um Wall-E, quem não assistiu o Wall-E não dá para dar aula de geografia não. Se o mundo se tornar um Wall-E, se tornar uma Elysium, as empresas elas estão nem aí. Se você não sabe, depois você pesquisa no Google, que é o Wall-E, que é Elysium. As empresas não estão nem aí se o rio ficar poluído, se tem aquecimento global, se a calota polar, se o degelo faz com que o nível do mar suba, se as pessoas morram de bronquite, sinusite, tudo it da vida, a empresa não está nem aí, porque é necessário que ela venha continuar o seu trabalho, não respeitando o meio ambiente, porque o importante para a empresa e para o governo é ganhar dinheiro. Então, o Estado, o governo, ele faz vista grossa. Tá poluindo o rio. Ah, mas tá ganhando dinheiro. Vou fingir que não tô vendo. Olha, é isso que são essa lógica neoliberal. Agora a gente vai falar sobre blocos econômicos. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar sobre blocos econômicos. Senão fica para uma aula 2. Que eu tenho somente mais 5 minutos. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, beleza, gente. 10 minutinhos de aula, suave, tranquilo, tá? Então, essa daqui fica com uma aula 1. Depois a gente vai fazer a aula 2, a gente fala somente sobre os blocos econômicos. Beleza? Fica para quinta-feira. Um abraço. Se tiver dúvida, comente lá no Classroom, que eu respondo com o maior carinho, se for na minha aula. Se não for na minha aula, quando eu tiver tempo suficiente para isso, daí eu respondo para ti. Mas eu respondo, todo mundo sabe que eu respondo. Beleza? E é nóis, tamo junto. Tchau, tchau.